A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Lembrando que a gente está em Deuteronômio, que é o 5º livro de Moisés. E aqui, em Deuteronômio, ele está repetindo as leis e está repetindo, no caso todo, qual foi o trajeto desde da saída do Egito até Canaã. E a gente parou no capítulo 4, que é na planície de Moabe. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto que o Senhor tem por causa de Baal-peor, o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. Porém, vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm vistos e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e farás a saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprender-las-ão para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos, e vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou no meio do fogo, e a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus, em Horebe, falou convosco no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boca da terra, na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos e não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus,
que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra que vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente logo perecereis da terra, a qual passai ao Jordão para possuir. Não prolongareis vossos dias nela, antes serei de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. Aqui Moisés está repetindo as leis, né, para o povo ter consciência do que realmente tem que ser feito, porque Moisés não passará o Jordão. Lembra, né, que Moisés, Deus no Monte Sinai, Deus no deserto havia falado para Moisés: fala a pedra que ela vos dará água. E Moisés, ao invés de falar, ele ficou tão revoltado com a murmuração do povo que ele acabou ferindo a pedra. Então, por essa desobediência, Moisés perdeu a chance de viver na terra prometida, na terra de Canaã. Mas Deus prometeu que ele iria contemplar, e ele realmente subiu ao monte e conseguiu ver toda a terra que Deus prometeu. E aqui ele está repetindo as leis, ele está falando toda a trajetória, repetindo toda a trajetória, para no final ele convocar Josué, porque Josué é o que vai ficar no lugar dele. Então ele precisa que todos eles estejam realmente na direção de Deus. E aqui ele está dizendo que se passar o Jordão e eles se corromperem, Deus sairá de perto deles e assim os destruirá. Então acabará se perdendo e a aliança será quebrada, né? Então no versículo 28, e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando os buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais alguma coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu de coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como tu ouviste e ficou vivo. Ou se Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais e com milagres, com peleja, com mão forte, com braço estendido e com grandes milagres, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as tuas palavras no meio do fogo. Porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e nações mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há, e guardará os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o refúgio. Aqui ele está realmente repetindo as leis e dizendo que se você abandonar a aliança de Deus,
ele vai te abandonar também. Mas no final, se você se voltar realmente se voltar a Deus, né, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus é tão misericordioso que ele se voltará a ti e lembrará da aliança. As cidades de refúgio no versículo 41. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado do nascimento do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse: a Bezer no deserto do Planalto para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. Esta, pois, é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel, e estes são os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Além do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito, e tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e toda a campina além do Jordão, do lado do oriente, até ao mar da campina, abaixo de Asdot Pisga. Aqui ele está repetindo, aqui ele está definindo de quem cada cidade será, porque cada tribo tem a sua terra de refúgio. E aqui, por enquanto, é antes do Jordão, que é os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Aqui, então, essas cidades foram separadas para eles. No capítulo 5, a revisão da aliança. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor vosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou... A repetição dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Aqui ele está lembrando no monte Sinai. Lembra, né, que ficou aquele fogo fumejante. E ali a palavra de Deus soava como trovões, né? E ali foram feitos os 10 mandamentos e ele vai repetir aqui agora. No versículo 6, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e façam misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus estatutos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus.
não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra para mim, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vós achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram, e em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tomai as vossas tendas, tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos, que tu lhes has de ensinar, para que cumpram na terra, e eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus, e não declinais nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Aqui ele está lembrando, né, de como o povo temeu quando viu aquele fogo, aquela imensidão de trevas no Monte Sinai, ficaram com medo de se aproximar, porque falaram, né, imagine, nós, seres humanos, falando com Deus, a gente vai morrer, a gente imagina só, porque o ser humano ele é pecado, ele é puro pecado. E o fogo de Deus queima o pecado. Então, se o povo subisse ao monte, morreria. Então, Deus ungiu Moisés, Deus escolheu Moisés como seu ungido para servir de intermediador entre Deus e o povo, né? E aqui ele está relembrando desses momentos. No capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que Deus mandou, que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, a teu filho e ao filho de teu filho, todos os dias da tua vida teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e com muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste, e estas
e casas cheias de todo o bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comerdes e fartares. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui Deus está dizendo, né, que porque a terra de Canaã já era uma terra edificada, tanto que ele era moradia de outras pessoas, né, dos amorreus, dos heveus, dos heteus, e ali Deus tirou todo esse povo, né, esteve com o exército de Israel para tirar todo esse povo. Então, quando chegar na terra, eles vão ter paz, né? Vão ter um pouco de tranquilidade. Então Deus está dizendo aqui, que não é porque vai ter tranquilidade que vai me esquecer, não, tem que continuar louvando ao Senhor, tem que continuar agradecendo, sempre lembrar da aliança e agradecer a Deus por tudo que Ele deu. No versículo 13, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os estatutos e os testemunhos que te tenho mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem falado. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje, e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Aqui Deus já está dando a lição dianteira, né, de como será a criação dos filhos, né, do que você deve falar para os seus filhos. O perigo da associação com os pagãos no capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado de diante de ti para as ferir totalmente e as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da terra da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam
os seus mandamentos e retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo-o perecer. Não será tardio ao que odeiam, em seu rosto lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o teu cereal, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá estéril entre ti, seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda a enfermidade sobre ti, não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, nem que bem sabes, antes a porás sobre todos os que te odeiam. Pois consumirás a todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não os poupará, e não servirás a deuses, pois isto te seria por laço. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como as podereis lançar fora? Delas não tenhas temor, não deixes de lembrar do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todos os egípcios, das grandes provas que viram os teus olhos e dos sinais e maravilhas, mão forte e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou. Assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos, diante dos quais tu temes. E mais, o Senhor teu Deus entre eles mandará vespões, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. E o Senhor tas dará diante de ti, e as farás pasmar com grande pasmo, até que sejam destruídas. Também os seus reis te entregará na mão, para que apagues os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem resistirá diante de ti, até que os destrua. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles. Pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela de todos a detestarás, e de toda abominarás, porque anátema é. Aqui, repetindo como seria o caminho deles depois do Egito, né, na terra, a caminho da terra prometida, já no finalzinho da caminhada, né? Depois de 38 anos no deserto, Deus dizendo que aos poucos iria acabar com o povo, que ele já tinha dito isso antes, e aqui Moisés está repetindo para o povo, né? Que ele ia acabar aos poucos, não ia acabar com todo mundo de uma vez, porque sendo assim, fosse assim, os animais se procriariam muito, as feras do campo acabariam se procriando muito e tomando de conta da terra, então os homens não teriam como ficar na terra. Então, aos poucos, Deus foi acabando com cada nação, cada reino, né? E assim, aos poucos, o povo de Deus foi se chegando à terra prometida. Amanhã a gente continua no capítulo 8, exortação para lembrar a misericórdia de Deus. Senhor, Deus e Pai, obrigada por Tua palavra, Senhor, obrigada por Tua mensagem, Pai, que as Tuas palavras finquem em nossos corações, Senhor, nos direcione cada vez mais para perto de Ti, Senhor. Derrama a Tua unção nessa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, encha com o Teu Espírito, Senhor, que ela se volte para Ti, Pai, entendendo que a paz somente o Senhor é que pode dar, Senhor, e os que estão em seu caminho que sejam fortalecidos em nome de Jesus. Que Jesus esteja em seu coração e que Deus abençoe.